Hoje eu fiz um post meio polêmico lá no Instagram do OAB Nunca Mais. Para você entender bem, recomendo que você vá lá, olhe a data de hoje e vai lá no Instagram do OAB Nunca Mais encontrar esse post. Você vai ver que gerou vários comentários. Tem gente que achou que não tinha nada a ver, tem gente que acha que até faz sentido, mas não é bem assim. E interessante que gerou uma variedade de opiniões. E isso é importante. Não tem uma. Ninguém é absolutamente certo, igualmente ninguém é totalmente errado no que diz respeito a metodologias de estudo para aprovação no exame de ordem. E isso se dá por um motivo simples. Não existe um método único. Só que, se de um lado a gente reconhece que não existe um método único, como também não existe uma só maneira de você sair da sua casa e se dirigir até onde você estudava na faculdade, existem vários caminhos que você pode tomar, alguns mais rápidos, outros mais lentos, uns que você vai gastar mais combustível, vai gastar mais tempo, e outros você vai gastar menos. Da mesma forma acontece no exame de ordem. Tem algumas formas de estudar, ou até conteúdos que devem ser estudados, que podem abreviar essa sua trajetória até a aprovação. Não há nenhuma coisa que diga assim, é proibido reprovar na OAB. Pelo contrário, a reprovação na OAB ela é a regra. Agora, se você não quer fazer parte da regra, você tem que fazer algo que a minoria faz, a minoria que passa na OAB. Como na OAB, em concurso também, é uma minoria que consegue alcançar a pontuação necessária para aprovação. Então, qual que foi a polêmica? Eu quero gerar essa curiosidade mesmo para te convidar a ir lá nesse post do Instagram do OAB Nunca Mais, e tudo se baseou numa posição que eu tenho uma convicção, é mais que uma posição, é uma convicção. Convicção porque é baseada no que eu vivenciei e naquilo que eu ensino e tem dado certo, tem conduzido à aprovação dos alunos do OAB Nunca Mais. E a ideia é que eu vejo que muita gente vê a aprovação no exame de ordem de forma parcial. O que é que eu quero dizer com isso? Existe um grande cenário, existem algumas coisas a serem consideradas e que, quer seja por negligência, por negar esse caráter multifacetado de preparação para o exame de ordem que se pauta na estratégia, ou seja mesmo por desconhecimento de algumas pessoas. E aí, ao enxergar só um pedaço da realidade, não se consegue ler o jogo. É como se você tentasse montar uma tática, uma estratégia num futebol. Imagina o Brasil, o técnico do Brasil, tentando montar uma tática, uma estratégia para jogar contra a Argentina. Mas que essa leitura do jogo que ele vai fazer da Argentina, ele está ali se preocupando só com uma fração. Por exemplo, ele está ali se preocupando com só a zaga da Argentina. Só se preocupou com a zaga. E aí ele vai chamar Neymar, ele vai chamar alguns outros atacantes, um meio campo e tal, e vai dizer, olha, a zaga ela funciona assim, assim, assado, vocês têm que fazer isso, 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 e dessa maneira a gente vai ganhar. Só o que é que acontece? Um jogo de futebol, um time, ele não é composto só da zaga. Por mais que o técnico ele queira focar na zaga apenas, ele pode se surpreender no meio do jogo com um ataque da Argentina ou com o meio campo da Argentina fazendo alguma coisa que ele não estava preparado o suficiente por ter focado de forma exagerada na zaga. Qual que é o mais importante? Não quer dizer que a zaga é a mais importante do que o ataque ou vice-versa. Não. O que existe é que a estratégia num jogo de futebol, ela deve considerar o time inteiro, todo aquele cenário. E a partir da leitura desse cenário completo é que você vai poder tomar decisões acertadas. E no exame de ordem funciona da mesma maneira. Não adianta você ter uma visão míope. Não adianta você querer enxergar só parte do todo. Você precisa entender o grande cenário
para você montar a sua estratégia, eu costumo dizer que a aprovação no OAB é como se você estivesse montando um quebra-cabeças. São várias peças, né, que fazem parte de um quebra-cabeça. Você precisa identificar, primeiro, qual é a grande figura, né, a grande imagem que você quer montar. E, em segundo lugar, você identificar quais são as peças que no seu quebra-cabeças está faltando. E aí, fazendo essa analogia, significa fazer uma análise dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos. E aí, lá nesse post, eu me posicionei de forma contundente acerca de uma visão que eu tenho, que eu combato, que eu não quero gerar mais spoiler, eu quero deixar, de fato, você curioso, curiosa, para que você vá lá no post e comente, digamos assim, olha, estou vindo aqui no post porque ouvi esse conteúdo e penso da seguinte forma. E aí você coloca lá a sua opinião. Coloca a hashtag polêmica, para eu saber que você está ouvindo aqui, está vendo esse conteúdo. E aí esse fica como nosso segredinho. Beleza? Eu defendo aquilo que eu acredito, e o que eu acredito se pauta em fatos e dados, se pauta em estratégia para aprovação no exame de ordem. Espero que com essa dica e com a nossa interação lá nesse post lá do OAB Nunca Mais, isso gere uma reflexão, e que dessa reflexão você possa dar um passo adiante na sua aprovação no exame de ordem. Beleza? Tamo junto e até a próxima.